Meus amados, o tema desta manhã, no nosso terceiro sermão expositivo, em Eclesiastes, é a jactância faz emburrecer a sabedoria humana. A jactância faz emburrecer a sabedoria humana. Logo então que avançamos o texto em Eclesiastes, logo tal, uma imagem me veio em mente, como aquele típico ou aqueles típicos atores hollywoodianos de muito know-how que conseguem dar vida a diversos tipos de personagens e categorias diferentes de filmes. Aquele ator que se encaixa perfeitamente com aquele papel de mocinho ou papel de vilão. Tem atores que têm essa habilidade grandiosa. A impressão que a gente tem quando a gente vai ao texto de Salomão, em Eclesiastes, é deste observador da vida como um personagem um tanto pessimista. Eu pedi que vocês lessem e relessem esse texto. E se vocês cumpriram mesmo a direção que eu vos dei, vocês devem ter percebido isso. Uma leitura um pouco pessimista, parece que é um homem que não está muito satisfeito com a vida que ele tem analisado. Ele está, de fato, analisando diversos aspectos da vida. Mas o intuito é analisar estas causas, fazendo a leitura real da vida, nua e crua, a fim de nos mostrar o caminho de saída para um mundo de faz de contas. A gente não pode viver a vida como se fosse um mundo faz de contas. Ele o faz com tanta profundidade e precisão cirúrgica que não temos como chegar a outra interpretação diferente. Neste livro de sabedoria, neste livro sapiencial, que possui uma verdade tanto franca quanto que o consolo do Espírito de Deus. Nós veremos a vida sempre debaixo do sol e nós precisamos olhar com esta perspectiva, que a vida é natural, que as coisas acontecem e muitas vezes elas nos surpreenderão, mas a gente não pode perder a franqueza da vida e também não podemos perder de vista que há esperança e consolo em Deus na vida em que nós vivemos. O livro de Eclesiastes é uma pérola, meus irmãos, de inestimável valor para os cristãos que buscam viver uma vida com uma percepção clara da vida, uma percepção saudável da vida e graciosamente vivê-la. Então nós precisamos buscar viver assim, a vida com leveza, com graciosidade. E o livro de Eclesiastes nos dá isso, muita franqueza e também consolo para as nossas vidas. Se você estiver entediado com a vida, vá até o livro de Eclesiastes. E o tema da semana passada foi a gente vencer o tédio da vida, observando os conselhos do nosso grande sábio Salomão. Então, em nossa terceira exposição, Salomão ele vai refletir a respeito da sabedoria e do conhecimento. Ele vai nos conduzir a isso. Quando que o conhecimento e a sabedoria, o estudo neste mundo não são capazes de satisfazer o coração do homem. Quando a sabedoria humana tem a sua incapacidade, alcança a sua incapacidade. Então, repetindo o tema, a jactância faz emburrecer a sabedoria humana. Vamos ao texto sagrado, vamos ficar de pé. Eclesiastes capítulo 1, versículo 12 ao versículo 18. Diz a palavra do Senhor: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras
que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a correr e a saber o que é loucura e estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e em aumentar a ciência, aumenta a tristeza. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te clamamos nessa manhã, que o Senhor nos devolva a graça de entender a vida com sabedoria do alto, que vem de ti. Ó Senhor, que nós não permitamos que a jactância, a arrogância, nos faça emburrecer a sabedoria e o conhecimento que o Senhor nos dá. Permita-me, Senhor, humildemente comunicar com leveza estes pensamentos do teu servo Salomão, que nos deixou para a orientação da nossa vida. E ao final, Senhor, teu nome seja glorificado, nossos irmãos edificados, e a glória do Senhor mais aparente em nós. É o que nós desejamos, humildemente, no nome de Cristo Jesus. Amém. Sentem-se, queridos irmãos. Amados, o verso 12, ele espelha o verso 1 do primeiro capítulo. Se você fosse fazer um deletar, você deletasse tudo e você linkasse verso 1 e verso 12, você iria fazer a mesma leitura ou teria a mesma percepção. É novamente o pregador trazendo evidência de sua própria identidade. Olhe aí, por favor, no texto, leamos o verso 12. Eu, o pregador, venho sendo rei em Israel e em Jerusalém. O pregador, ele está abandonando o discurso da terceira pessoa. Lá no verso 1, ele está falando como um narrador. Aqui ele está assumindo o papel de primeira pessoa no texto. Ele está dizendo, e na expressão a gente vê isso muito bem claro: eu, o pregador. Este verso, meu irmão e minha irmã, é mais uma evidência interna no conteúdo deste livro que responde a alguns céticos que não acreditam que seja Salomão mesmo o autor deste livro. O texto sagrado está nos deixando aqui muito claro: eu, o pregador. Existem outras versões que dizem eu, Salomão, uma versão mais contemporaneizada. Mas alguns estudiosos que se inclinam a entender que realmente o autor deste texto é Salomão, chama este ponto aqui de identidade salomônica. Então, quando alguém lhe perguntar, mas Salomão não foi quem escreveu, aí você vai dizer, não, possui muitas evidências internas do próprio livro, e que muitos estudiosos dizem que essas evidências são a identidade salomônica. Em outras palavras, é o mestre orador que está reunindo pessoas em assembleia para ensiná-los, e este homem é mesmo Salomão. Naquele tempo, ele vinha vivendo em Israel, ele diz, o pregador sendo rei em Israel, e ele habitava em Jerusalém. Lembrem-se que a imagem aqui, meus irmãos, é de um homem, um idoso, e a imagem é estas pessoas, ou jovens, mulheres e crianças, assentados ao seu redor, deste homem já vetusto, ou seja, idoso, observando a vida e instruindo com sabedoria os seus ouvintes. Salomão possuía grande prestígio. Ele era rei em Israel. Ele era o filho que sucedeu o trono do grande rei Davi. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. A gente sabe que o primeiro rei de Israel foi quem? Quem? Saul.
depois Salomão. Salomão foi o terceiro rei em Israel. Ele foi o único descendente de Davi que governou as 12 tribos juntas. Porque depois que Salomão morreu, o seu filho Roboão ouviu alguns conselhos de amigos da infância, e o que ele fez? Ele fez pesar cargas de impostos muito maiores do que o seu pai Salomão sobre o povo de Israel, e isso trouxe uma revolta no reino, e as tribos se dividiram, 10 tribos ficaram ao norte, 2 tribos ao sul, e os descendentes de Davi, os descendentes de Salomão, começaram a reinar na parte sul de Israel, o reino do sul, o reino de Judá, até que Jerusalém, ou o reino do sul, fosse destruído pelos babilônicos. Mas Salomão, este sábio aqui, meu querido, para o seu conhecimento, ele reinou por 40 anos. Isso está registrado em 1 Reis 11:42, não precisa ir lá. Lá mostra que ele reinou durante 40 anos. Salomão também foi aquele que erigiu o grande templo glorioso, templo que também ficou conhecido como o Templo de Salomão. Não é aquele templo lá de São Paulo, não. Foi um templo lá atrás, em Israel. Israel, naquela época, possuía status de império. Salomão foi um grande estadista, ele fez com que houvesse grande expansão territorial, e as bênçãos de Deus estavam sobre as fronteiras de Israel, e Israel não padecia guerra e nada mais. Estas credenciais de prosperidade, de um reino de paz consolidado, fazia com que Salomão pudesse ter tranquilidade para observar a vida, e também tranquilidade para se aplicar aos estudos, entre todos os seus súditos e entre todos os povos ao seu redor. No verso 13, por favor, vejam comigo, o pregador diz que ele se dedicou a um exaustivo trabalho. E vamos ver que exaustivo trabalho foi esse que este homem se aplicou. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Salomão está dizendo que ele colocou todo o seu espírito, todo o seu coração. Salomão está dizendo que ele inquiriu, ele prescrutou todos os fatos prováveis da vida, todos os fatos que ele pudesse analisar. Ou seja, Salomão foi um homem que leu muitos livros, estudou toda a ciência que estava disponível para ele. Então Salomão era um homem que entendia, escute bem, muito bem sobre engenharia. Ele entendia matemática, física, química, em todas as suas complexidades. Ele também entendia de botânica, entendia a respeito da biologia humana, ele sabia e dominava os estudos dos astros celestes, ele dominava a história da criação e da criação divina e os processos da criação. Ele também estudou e dominava a respeito das civilizações ao longo das eras, ele sabia como funcionava cada legislação de cada povos daquela civilização que ele vivia, aquela época que ele vivia. E ele também era um exímio administrador, brilhante estadista, ele era um grande músico, escritor consagrado. Salomão era um homem de mente admirável. Agora, para não ficar apenas nas minhas palavras, abra comigo em 1º livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 ao versículo 34. Veremos nesse texto aqui, irmãos, a capacidade da sabedoria e do conhecimento que Salomão atingiu, que Deus concedeu a ele e que ele se aplicou a buscar. 1º livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 ao versículo 34.
Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento e conhecimento tão vasto quanto a areia da beira do mar. Imagine. Não era pouca sabedoria não. Olha, o texto está dizendo que Deus deu a ele um vasto conhecimento e sabedoria como a areia do mar. Você consegue contar a areia do mar? Aqui é uma hipérbole sim, mas é para mostrar. É uma figura de linguagem aqui para mostrar que este homem tinha muito conhecimento, incomparavelmente aos homens de sua época. Acompanhe a leitura, o verso 30. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Meus irmãos, os sábios orientais e do Egito eram os homens que possuíam conhecimento milenar. Ou seja, em milhares de anos, homens e estudiosos que se aplicaram ao conhecimento e ao estudo da ciência, ao estudo dos astros e tudo mais, não se comparavam todos eles à mente de Salomão. Isso é grandioso. Toda a sabedoria milenar de milênios que foi reunida diante de todos os mais sábios homens que essa terra conheceu, nenhum deles se comparou àquele momento e depois dele. Ninguém se comparou como Salomão. Vamos continuar a leitura. Verso 31. Ele era mais sábio que qualquer pessoa, incluindo Etã, o Escraíta, Emã, Calcol e Dada, filho de Amol. Esses aqui eram grandes músicos da época. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Olha o que ele fez. Compôs 3.000 provérbios, escreveu 1.005 canções, podia falar com entendimento sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. Imagine aquele lodozinho, aquele limozinho. Ele sabia dizer com propriedade porque aquilo se formou. Ele conhecia com propriedade porque aquilo se forma e porque ele está ali, qual é a sua função na natureza. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Este homem possuía uma mente brilhante. Este é o Salomão, é o que estamos aqui ouvindo. Então, meus irmãos, tiremos o chapéu para este homem. Salomão não estava brincando quando ele disse que ele se aplicou a todo conhecimento e sabedoria. Deus concedeu estas coisas a ele. Deus ouviu a sua oração quando ele pediu a Deus, ao invés de riqueza e de morte dos seus inimigos, que ele se apegasse à sabedoria, que Deus lhe desse a sabedoria. E Deus colocou à disposição no coração de Salomão para que ele buscasse o conhecimento. Deus tem toda a sabedoria e todo o conhecimento para despejar sobre os seus filhos, para dar com liberalidade a todos que se esforçam em buscá-la, meus irmãos. Para todos aqueles que pesquisam, para todos aqueles que estudam. Você quer ser um homem ou uma mulher sábia? Se dedique, se incline a estudar. A sabedoria espetacular ou extraordinária de Salomão foi dada por Deus, mas não foi dada de mãos beijadas. Não aconteceu por um simples passo de mágica. Ele orou e Deus colocou tudo dentro da cabeça dele. Não foi assim. Ele disse que ele se aplicou. Não é isso o texto que a gente viu? Ele se dedicou, ele foi estudar, ele foi ler, ele se expôs a isso. O homem que quer ser sábio, que quer desenvolver cultura, que quer desenvolver capacidades, Deus concede o seu coração e ele é responsável por buscar o conhecimento. Ele foi quem precisou arar a mente, arar seu cérebro, arar a terra da sua cabeça. Deus tornou a sua mente uma mente super fértil, mas foi Salomão que produziu, ou se esforçou, ou dedicou-se todo o potencial conhecimento que Deus colocou nele. Agora o interessante é que, como Salomão coloca isso aqui,
Ele disse que todo o esforço por buscar a sabedoria e adquirir o conhecimento, veja no final do verso 13 o que ele diz. Todo esse trabalho, ele diz assim: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. O que é isso aqui, meus irmãos? Trocando em miúdos, não é fácil adquirir o conhecimento e a sabedoria. Você que é jovem que me ouve, é muito mais fácil você ser mais um na multidão, é muito mais fácil você ser mais um na faculdade. Mas você está acima da média, dedica de ti um esforço maior. Você precisa se aplicar, você precisa se esforçar, ter dedicação. É um trabalho exaustivo e Deus colocou assim, não tem como chorar. Não tem outro caminho. Se você quer estar acima da média, você precisa ter esse trabalho exaustivo que Deus colocou. É um trabalho enfadonho. Estudar não é fácil. Eu sei muito bem disso. Muitas vezes estudando para pregar para vocês, a cabeça ferve, os olhos doem. Mas este é o trabalho exaustivo que Deus colocou para que a gente possa ter o conhecimento. Conhecimento não chega de mãos beijadas. Não tem choro, é assim que deve ser. Quando seu pai diz: estude, menino, ele está dizendo que você precisa se esforçar. Você precisa trabalhar. Você não pode fingir que está estudando. Se você fingir que está estudando, você vai fingir que conhece. E quando a vida lhe exigir a sabedoria, você não terá ela. Você será incapaz. Este é o trabalho que Deus deu. É o trabalho que nós devemos buscar. Adquirir conhecimento e sabedoria, meus irmãos, é através de esforço, é através de luta. E como você vai desenvolver a inteligência e a sabedoria se você não gosta, por exemplo, de ler? Se você é uma pessoa que não gosta de ler, você não vai desenvolver conhecimento cognitivo. Se você não se dispõe a estudar, como é que você vai se tornar uma pessoa sábia? Uma pessoa de conhecimento? Não vai conseguir capturar essas coisas. Isso também se aplica, meus irmãos, a muitos cristãos que acham que buscar o conhecimento é viver uma vida fria, que por causa do estudo, por causa da informação cultural, você vai perder a fé, você vai se tornar alguém frio. E meu irmão e minha irmã, o cristianismo, ele está associado à busca pelo conhecimento. Você sabia que Isaac Newton foi um grande matemático e físico, foi cristão, e você vai encontrar ele no céu? Você sabia disso? Mas foi uma mente brilhante, homem de Deus. Claro que na escola ninguém lhe disse isso, mas se você for ler a história dele, você vai ver. Um homem que buscou o conhecimento e a sabedoria. Um homem que se esforçou. Sim, dono do Bradesco. Existem vários homens nessas condições. Então o cristianismo não é sinônimo de emburrecimento. Você não pode ter esse estranho discurso que estudar não foi algo que Deus reservou para os seus filhos. Buscar o conhecimento dá trabalho, mas Deus é que colocou que fosse assim. E nós, servos de Deus, devemos buscar estudar. Devemos buscar trabalhar a nossa mente. E meus irmãos, o conhecimento sempre estará disponível a todos, independente da sua idade. Não se julgue porque você é ancião, porque você não está mais na época acadêmica inicial da vida, que você não possa voltar aos estudos, que você não possa se dedicar e aprender. Amém? Em Tiago, capítulo 1, versículo 5 e versículo 8, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler para vocês. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. E se lhes há de ser concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre,
inconstante em todos os seus caminhos. Pedir a sabedoria, contextualizando aqui esse texto, sem esforço, é você ser uma pessoa de ânimo dobre. Não adianta você querer começar e não continuar. Você começa um curso e nunca termina. Você começa a busca por uma leitura e nunca conclui. Isso é ânimo dobre. Você não vai conseguir se tornar nada ou chegar em um lugar longe se você manter-se assim. Deus dá a sabedoria, mas nós precisamos nos esforçar. Deus quer que seus filhos busquem o conhecimento, amem a sabedoria. Deus é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria. Ele é o todo onisciente, sabe? E criou todas as coisas, meus irmãos, que podem ser observadas de maneira científica. Ele é glorificado toda vez que eu e você construímos alguma coisa. Toda vez que eu e você descobrimos alguma coisa. Toda vez que a humanidade corrobora, descobrindo no estudo, alguma coisa que facilite a vida do ser humano. Deus é glorificado aí. Por exemplo, quando um software é desenvolvido e por causa disso, muita pesquisa pode ser desenvolvida ou sistematização de uma empresa numa cadeia produtiva pode melhorar. Deus é glorificado quando alguém descobre um tratamento para uma enfermidade. Deus é glorificado quando nós buscamos o conhecimento doutrinário e estudamos a teologia. Deus é glorificado por essas coisas. Não há como crescer se nós não nos aplicarmos nestas coisas. Em Lucas também, capítulo 2, versículo 52, fala a respeito de Jesus Cristo. Na sua infância, esse texto diz assim, que Jesus Cristo crescia em sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Ele crescia em conhecimento, em sabedoria. Jesus foi uma criança que lia muito para ter conhecimento e sabedoria. Jesus tinha contato com as coisas, com os livros da lei. Jesus tinha contato com as reflexões dos pensadores da época. E isso o fazia crescer intelectualmente. Ou você acha que só porque Jesus era Deus, tudo veio assim? O texto está dizendo que ele crescia em sabedoria e em graça. Nós devemos crescer em conhecimento também, meu irmão. Em Provérbios capítulo 3, versículo 13, o próprio Salomão diz: feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Devemos buscar com dedicação conhecimento para a glória de Deus e para a alegria dos homens. Agora veja aí o verso 14. O velho mestre começa a nos mostrar quando a humanidade, em sua forma fugaz de viver, distorce a sabedoria e o conhecimento, fazendo com que ela emburreça. Viver de forma fugaz emburrece a sabedoria que Deus nos dá. Não adianta você buscar e viver uma vida vaidosa, viver uma vida fugaz. Eu estou aqui dizendo, deve buscar, deve se esforçar. Estou na linha de Salomão. Mas agora o versículo 14, ele vai mostrar que a gente pode se perder nisso. E a gente precisa ter atenção, meus irmãos. Ele diz assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. O que Salomão está dizendo aqui é que viver neste mundo, nesta vida, excluindo Deus, na busca da razão, do desenvolvimento psíquico, tirando Deus de toda razão e motivo, desconsiderando Deus da vida, é o mesmo que você se esforce, mesmo que você tenha todo esse trabalho de buscar desenvolver o conhecimento e sabedoria, se você excluir Deus, começar a mergulhar no conhecimento e achar que Ele tem seu fim em si mesmo, você vai viver uma aventura debaixo deste sol. Uma aventura à parte de Deus. E você, nesta aventura,
alcançará a desventura de uma vida de completa ilusão. A sabedoria para você será apenas um vapor, não será nada sólido. Você vai buscar a sabedoria, vai buscar o conhecimento como seu fim em si mesmo, e logo você verá que tudo foi vaidade de correr atrás do vento. Ou seja, todo esse conhecimento vai se tornar para você como um vapor, vai escorrer de suas mãos. Conhecimento sem desconsiderar Deus é levar uma vida com vaidade, é levar a vida como que se ela fosse um vapor. Ela não vai te satisfazer, não vai sustentar nada. Você não conseguirá sustentar nada. O mais importante nas arguições de Salomão aqui está no versículo 15. Olha aí: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. A palavra traduzida aqui para o nosso idioma como o termo torto, no hebraico, esta palavra ela indica perversão. Observe bem. Mas não é apenas perversão. No hebraico, este verbo aqui, avat, no hebraico, não é apenas perversão, é algo que foi pervertido mesmo, é com intensidade. É uma coisa que foi dobrada, curvada, perverteu-se, subverteu-se, modificou-se. Ou seja, a pessoa começou a buscar a sabedoria para agradar a Deus, mas no caminho ela subverteu-se, ela se corrompeu. É o que aconteceu com Salomão. Salomão está dizendo que aconteceu isso exatamente com ele. É o perigo. Existem muitas pessoas neste mundo que pervertem muitas coisas. E você quer saber qual é a principal coisa no homem que é pervertido ou é subvertido? O seu coração. O coração do homem, ele é inclinado a toda a subversão. Ele se dobra, ele se perverte. Infelizmente, muitos homens terminam ou terminarão os seus dias e não se arrependerão das suas vidas pecaminosas e não irão endireitar os seus caminhos, como no final do verso 15 diz: o que falta não se pode calcular, o que é torto não se endireita. A intenção de Salomão aqui é dizer que muitas pessoas vão chegar nesse estágio de deficiência, vão estar subvertidos, eles vão ser encontrados em Deus em falta. No hebraico aqui, esta palavra falta é um efeito incalculável. Eles buscarão tanto a sabedoria, sem estar apegado a Deus, que no final, ao invés de pensar que adquiriu tanto, que conseguiu absorver tanta coisa, que conseguiu guardar tanta coisa, no final eles serão encontrados por Deus em falta. Alguém que busca a sabedoria apenas como o seu efeito em si mesmo, no final vai se tornar um homem vazio. O nosso coração, meu irmão e minha irmã, ele é assim mesmo. Basta apenas você começar a adquirir um pouquinho só de conhecimento, e logo este seu coração desesperadamente corrupto começa a se envaidecer, com pouco conhecimento e pouca coisa. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Qualquer pequeno acesso que você começa a ter, logo a vida começa a se abrir para você, e você começa a mudar pensamentos, ações, gestos, a vaidade começa a aflorar no coração. Precisamos ter cuidado, meus irmãos, com as motivações nos nossos corações quando nós buscamos a sabedoria. Tem pessoas que se arrogam pelos títulos acadêmicos que elas têm, ou que elas possuem, ou estão perseguindo. Aqueles que se comportam de maneira tortuosa, impiedosa, altivo, defeituoso. Muitos manifestam isso em dado momento, quando suas credenciais chegam, quando eles são graduados nisso, quando eles recebem o título daquilo outro, quando se tornam um PhD,
O problema não está nos títulos e não está na academia. O problema, meus irmãos, está nos sentimentos que o coração subvertido pode chegar. Como eu estou dizendo, busque o conhecimento. Ter títulos é importante, mas não é tudo para a vida. Porque a nossa vida é um vapor. A nossa vida é efêmera e é vaidade. E nós não iremos transcender essa vida a outra carregando conosco os títulos que nós granjeamos nessa vida. Você vai viver tendo seus títulos acadêmicos aqui, e tão somente aqui. Tome cuidado com a vida que você leva, com os títulos que você tem aqui. Porque você não vai levá-los no túmulo, você não vai levá-los para a nova vida que você vai ter. Se o conhecimento acadêmico, técnico, profissional tem tornado o seu coração pedante, insensível aos mais limitados, isso significa que o seu coração caiu na jactância, caiu na vaidade, subverteu-se de maneira ou estágio profundo que você já se encontra em déficit diante de Deus. Se você é um homem assim, uma mulher assim, que está buscando conhecimento apenas para a sua vaidade, você está em falta, em débito com Deus. O conselho aqui é que você se arrependa, que você desista do caminho da jactância e que você busque a sabedoria com toda a humildade, porque os sábios devem ser os mais humildes da terra. Você sabia disso? Quem busca a sabedoria de verdade vai saber que todo o conhecimento que ele adquiriu não veio dele mesmo, vem de Deus. Deus é que concede. Os sábios devem ser os homens mais humildes e não os mais soberbos. Peça a Deus que arranque a soberba do seu coração, porque talvez você tenha um título, você tenha um emprego, você tenha uma condição financeira. Nada dessas coisas tem peso eterno. Não se esqueça, como diz em Tiago 4:6, Deus abate os soberbos e levanta os humildes. Se você for um homem sábio, humilde, Deus te levantará todas as vezes, todos os dias. Mas se você for um homem sábio e soberbo, Deus vai te derrubar. O próprio Deus vai te jogar por terra. E você vai ver que todo o teu conhecimento e toda a sua sabedoria não serviu de nada. Meus irmãos, quantos homens sábios nessa vida, com tanto conhecimento nesta vida, na hora da morte, não puderam mudar a sua trajetória. Ou no momento mais difícil, ou em situações mais complexas da vida, a sua sabedoria não pôde dar o resultado que ele queria. Não tenha no seu coração a disposição da soberba. Você deve buscar a sabedoria, mas você também deve ser um homem humilde. Salomão se perdeu nisso. Existem situações na nossa vida natural que nem todo conhecimento deste mundo tem poder de reverter as coisas. E principalmente quando a sabedoria é apenas humana. Um coração pervertido ou subvertido pela vaidade, debaixo de uma vida debaixo do sol, não regenerada pelo Espírito Santo, é uma vida que rodará em círculos e no final sempre se encontrará vazia em um buraco infinito dentro de si mesmo. Era assim que Salomão se encontrou em um dado momento da sua vida, mesmo sendo um homem tão sábio quanto foi. Agora veja o verso 16 e 17. No verso 16 e 17, o pregador ele toma o seu próprio testemunho mais uma vez. E ele mostra, não de forma louvável, ele mostra que a loucura e a estutícia fazem emburrecer a sabedoria humana. A loucura e a estutícia faz emburrecer a sabedoria humana. Acompanhe comigo a leitura, verso 16. Disse comigo: eis que me engrandeci
e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e estultícia, e vir a saber que também isto é correr atrás do vento. Salomão aplicou-se como nenhum outro homem se aplicou. A gente já viu isso. E eu quero lhes dizer que Salomão foi o filho de Adão, digamos, dos homens, filhos dos homens, o mais sábio de todas as eras. Não pisou nesta terra um filho de Adão que fosse tão sábio quanto o próprio Salomão. Lá em 1º livro de Reis, capítulo 3, versículo 12, diz isso. Olha o que a palavra de Deus diz. Atenderei a seu pedido. Isso é Deus falando a Salomão, quando ele fez aquela oração. Atenderei o seu pedido. E lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve e jamais terá. Ninguém foi e ninguém será como Salomão. Mas esse jovem rei que fez aquela oração, que foi uma oração muito humilde, dizendo a Deus que ele não passava de uma criança, dizendo a Deus que ele era incapaz de conduzir o povo dele, esse homem também se tornou, depois que adquiriu o conhecimento, um homem muito arrogante, um homem muito soberbo. Por quê? Porque ele tirou o olhar da fonte da sabedoria e passou a colocar o olhar em si mesmo. Buscar a sabedoria deve ser sempre olhando para a fonte. Busque a sabedoria sempre olhando para a fonte que é Deus. O dia que você tirar os seus olhos de Deus na busca pelo conhecimento, você vai incorrer na soberba. Você vai se tornar um homem arrogante. Você está estudando aí, menino e menina, jovem, não tire os olhos de Deus. Na faculdade, os professores vão dizer isso. É ciência, Deus não existe. Não tire os olhos de Deus, porque senão você vai se tornar um homem arrogante. Lá no 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, versículo 9, olha as palavras escritas ali. Agora, Senhor, meu Deus, Tu me fizestes reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu sou como uma criança e não sei o que fazer. Aqui estou no meio do Teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que não se pode contar. Dá ao Teu servo um coração compassivo, para que possa governar bem o Teu povo e saiba diferir o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este tão grande povo? Que oração humilde! Mas este homem se perdeu. A sabedoria é uma bênção que Deus concede, mas infelizmente podemos colocá-la a perder por causa da arrogância e da soberba. A soberba e a arrogância, meus irmãos, funciona como uma víbora que vai no nosso coração e fisga nosso coração e inocula o veneno, assim como aconteceu no coração de Salomão. Ele colocou o veneno da astúcia, da loucura. Salomão diz que quando ele tirou o olhar de Deus e passou a olhar para si mesmo, ele se tornou um louco. Ele se tornou um homem tão vaidoso, a sua vaidade o rebaixou à insensatez. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é o que acontece com todo homem que tira os olhos de Deus, na busca pelo conhecimento e a sabedoria. Ele vai incorrer no caminho da astúcia, da estutícia, e ele vai incorrer também em um coração tão vaidoso que ele será levado à insensatez, à loucura. Assim é o que acontece deliberadamente com os homens. Eles emburrecem o conhecimento e a sabedoria de Deus, se tornam insensatos. Pessoas, por exemplo, que com o talento de administrar, que pega o seu talento de administração, o que eles fazem por causa da insensatez e da estutícia? Eles usam para a corrupção. E pegam os talentos que Deus colocou em suas vidas para o bem da sociedade, para o bem das pessoas, para o seu próprio bem, para a sua própria arrogância. Isso é insensatez e loucura. Mas saibam, meus irmãos,
que todos nós, em cada medida de sabedoria que Deus nos acrescenta, que Deus nos dá, um dia nós estaremos diante de Deus e apresentaremos os talentos que Ele nos deu. E nós daremos conta de cada ato que nós fizemos. Nós daremos conta da sabedoria que Ele nos deu. Deus vai exigir o que você fez com a sua sabedoria, com o conhecimento que você buscou, que você adquiriu. Você agiu em estutícia? Ou você foi para o caminho da insensatez? Ou você glorificou a Deus? Veja o verso 18. O verso 18, o pregador diz: depois de dar o seu exemplo, ele agora vai dar a sua contestação. Ele deu o seu exemplo, que não foi um exemplo nada louvável, agora ele vai constatar. Aqueles que fazem emburrecer a sabedoria e o conhecimento humano. Ele diz assim, olha, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. O conhecimento humano sem Deus é um conhecimento que não satisfaz. A pessoa continua buscando conhecimento e terá, como eu disse, um buraco impreenchível. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18 ao versículo 20. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18 ao versículo 20. Olha o que Paulo diz. Ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões desta era, deve-se tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da sua própria astúcia. Ele também, o Senhor, conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada vale. O conhecimento sem Deus é isso. Não se engane. Deus pode te apanhar na sua própria armadilha, na própria cilada de sua astúcia. Ninguém deve se enganar em buscar o conhecimento apenas para satisfazer o seu ego. Você se tornará alguém infeliz. Eu concluo esta mensagem apresentando para vocês dois pensamentos. Primeiro, a solução que o próprio Salomão nos dá e registrou no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 8 ao versículo 12. E ele falou isso quando ainda era jovem. A gente está ouvindo aqui Salomão velho, mas ele escreveu isso aqui no ápice de sua sabedoria. Ele disse assim: abram os ouvidos, jovens, homens e mulheres de Deus, principalmente jovens, que têm muito a aprender com a vida ainda. Muito. Você não conhece a vida ainda. Você ainda não trocou as fraldinhas direito ainda. Olha o que o texto diz. Não se dê o trabalho de aprender, de repreender o zombador. Se você está aqui essa manhã ouvindo essa mensagem, está dizendo, ou está fazendo pouco caso, Salomão diz que não se deve repreender quem zomba, pois ele o odiará. Odiará o que? A repreensão. O soberbo, o zombador, o que acha que sabe tudo, não considera o conselho. Repreenda o sábio
e ele o amará. Repreenda, corrija aquele que é sábio e reconhece que a sabedoria vem de Deus e não de si mesmo. O que este homem vai fazer? Ele vai baixar a crista. Ele vai dobrar a cerviz. Ele vai se dobrar e vai reconhecer e vai ser ajudado e socorrido por Deus. Aí no verso 9, Salomão jovem vai dizendo: instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Corrija ele, repreenda ele crescerá na sabedoria. Talvez para você, jovem, hoje essa mensagem é para colocar o seu pé no chão, para que você não pense que é alguma coisa só porque você entrou na faculdade. E comece a esquecer. E comece a esquecer dos menos favorecidos, daqueles que não atingiram tamanha capacidade. Deus faz emburrecer a loucura dos sábios segundo o seu próprio coração. Deus abate. Mas se você hoje está ouvindo este conselho, e eu estou dizendo que você nem trocou as suas fraldinhas ainda, é para colocar você no seu lugar, sentado aos pés de Salomão, e para lhe dizer que a vida apenas começou para você. Você tem muito que conhecer ainda. E se você não desenvolver o coração sábio em Deus, você vai padecer. E a sua sabedoria que você busca segundo o teu coração vai escorrer como a água na sua mão. Se você for um homem violento contra Deus, zombando da sua palavra, você será um homem irrepreensível, será quebrantado até que não haja cura. E no final da sua vida, de que valerá os seus muitos livros na sua galeria, seus títulos, seus diplomas, se no futuro, depois da vida, você não se encontrar com a verdadeira fonte da sabedoria? Você precisa ter consciência de que seu coração pode ser enganado no caminho e na sede pela busca do conhecimento, mas você também pode buscar o conhecimento e o caminho da sabedoria olhando para Deus, olhando para aquele que está acima deste sol. E aí você será o sábio que a Escritura diz que você deve ser. Porque mesmo na juventude, Salomão era um grande sábio. Ele só emburreceu, digamos assim, com as aspas, quando ele tirou o olhar dele de Deus. E olha, ele diz aqui: instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. Você vai se encantar com Deus na busca da sabedoria. A busca do conhecimento para nós cristãos é conhecer mais a Deus na ciência, é se maravilhar com Deus nas pesquisas, do estudo, na busca do conhecimento. Você vai estudar uma nova língua e você vai se admirar com Deus na capacidade e na grandeza de Deus de entregar tantos idiomas no mundo. E vai glorificar a Deus aprendendo um novo idioma para evangelizar alguém, para fazer leituras que você possa aprender mais de Deus em outro idioma. Isso é glorificar a Deus. Isso lhe fará ser uma pessoa mais sábia. Você crescerá mais, jovem. Você não pense que vai encontrar a sabedoria de Deus na faculdade, porque você não vai achar lá. Você vai encontrar a sabedoria natural. Mas você pode remir a sabedoria natural. Mesmo que aquele professor lá militante, desgraçado, queira romper a sua fé, se você não tirar os olhos de Deus, você vai passar por esse estágio da sua vida e vai crescer em sabedoria em Deus. E aí no versículo 9 é o que Salomão diz. No versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Viva a vida debaixo do sol
buscando a sabedoria, buscando o conhecimento, temendo a Deus. Deus impede com que você seja arrogante. A palavra diz que você não deve buscar arrogância. Então tema a Deus e busque a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento dos santos, ou o conhecimento de Deus, resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, você vai sofrer as consequências. Esse é o conselho de Salomão. E eu quero apresentar o segundo conselho, que está em Colossenses capítulo 2, versículo 3. São as palavras de Paulo com respeito a Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Diz assim: nele, leia aqui, nele Cristo. Nele Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria, conhecimento. Você quer ser sábio mesmo e conhecer mesmo? Vá a Cristo. Porque nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Porque quem deu todo o conhecimento e toda a sabedoria a Salomão e todos os homens dessa vida foi Cristo. É Ele que dispensa, é Ele que dá. Você quer sabedoria, quer viver uma vida sábia debaixo deste sol? Vá a Cristo. Porque nele está escondido toda a sabedoria e todo o conhecimento que você precisa. Ah, você se sente incapaz para desenvolver a cognição? Vá a Cristo. Aquele assunto você não consegue desenvolver, aprender? Vá a Cristo em oração e Ele lhe abençoará, Ele abrirá sua mente, meu irmão. Ele fará você compreender as coisas. Ele lhe fará compreender a vida. Você acha que a quem Salomão foi pedir em oração? Ele foi pedir a Deus. E quem foi que apareceu para ele e respondeu? O próprio Cristo. Então, meus irmãos, toda a fonte de sabedoria e conhecimento estão escondidos em Jesus Cristo. E Ele está acima do conhecimento deste mundo. Jesus Cristo é a personificação da própria sabedoria. E todo o santo saber converge para Jesus. Toda a beleza e conhecimento deste mundo sempre lhe levará para Cristo. Para que você olhe para Ele, para que você se deleite nele. E se você não tirar o seu olhar de Cristo, enquanto você luta e se esforça pelo conhecimento, você não irá se frustrar correndo atrás do vento. Amém? Que Deus te abençoe grandemente com esta palavra. Que você não se sinta incapaz. Que você não se sinta burro. Não. Deus lhe deu sabedoria e conhecimento. Deus lhe deu uma mente para você desenvolver. Mas não tire o seu olhar de Cristo. Não tire o seu olhar de Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Vamos orar. Senhor, viver esta vida debaixo do sol é uma vida de muitos desafios. É uma vida de constante aprendizado. Deve ser uma vida sempre olhando para Ti. Obrigado porque o Senhor nos deu uma mente possível de desenvolver o conhecimento e a sabedoria. Mas nós lhe pedimos, meu Deus, que na ânsia e na busca por isso, pelo conhecimento e por desenvolver o conhecimento, nós não tiremos os nossos olhos de Cristo. Que a nossa sabedoria e conhecimento possa estar na fonte certa, que é o Senhor. Que nossa arrogância e jactância não faça emburrecer os talentos e o conhecimento que o Senhor nos deu. Que possamos desistir, Senhor, de toda soberba,
e pedir ao Senhor que nos dê um coração humilde. O mais sábio deve ser o mais humilde. Que todos nós, com a justa medida de sabedoria e conhecimento que o Senhor nos deu, possamos desenvolver, Senhor, o caminho da humildade. Possamos ter o princípio do temor do nosso coração, que é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Que possamos ser exortados por essa palavra e não sermos zombadores dela, para que no final, tanto a nossa vida se alongue, como a sabedoria cresça em nós, sempre nos dirigindo para Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe cada jovem e adolescente desta igreja. Nos seus estudos, cada criança, homem e mulher. Ó meu Deus, no seu desenvolvimento cognitivo, profissional, acadêmico, no conhecimento da teologia. Que nós não venhamos nos arrogar. Livre os jovens na faculdade, Senhor, da soberba e do conhecimento natural. Livre-os, Senhor, de desenvolver um coração para longe de Ti. Mas que ao conhecer, ao ler a história, a ciência, a matemática, as ciências exatas, as ciências do saber, meu Deus, que eles possam se maravilhar em Deus e ver que tudo isso o Senhor nos deixou para a glória de Cristo. Que cada um deles cresçam, meu Senhor, desenvolvam a sua vida intelectual, se tornem mesmo conhecedores, mas entendam que devem ser ainda assim eternos dependentes do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, meu Deus. Guia o teu povo debaixo desta bênção, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e sábio Deus, comunhão, consolação do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Faça uma oração silenciosa. E depois de a chuva sair, acabar, você pode ir para casa.